O próximo conectivo que nós vamos ver é a disjunção exclusiva. Ele é parecido com a disjunção que nós já vimos, o ou, mas tem uma diferença bastante importante. O símbolo dele é exatamente o mesmo símbolo do ou, só que tem um pontinho aqui em cima, tá vendo? Nós lemos esse conectivo como ou. Um exemplo do uso desse conectivo seria a proposição ou eu vou ao cinema ou eu vou à praia. Quando eu enunciava a proposição vou ao cinema ou vou à praia, vocês devem lembrar que para que essa fosse uma afirmação verdadeira, bastava que eu fosse a pelo menos um dos dois lugares. Mas a afirmação também era verdadeira caso eu fosse aos dois lugares. Já no caso desse conectivo, se eu disser ou vou ao cinema ou vou à praia, então para que essa afirmação seja verdade, é necessário que apenas uma das duas coisas ocorra. Quer dizer, se eu for ao mesmo tempo ao cinema e à praia, essa proposição ela será falsa. Por isso se chama disjunção exclusiva, porque apenas exclusivamente uma das duas proposições simples deve ser verdadeira para que o resultado da proposição composta seja verdadeiro. Vamos ver exemplos. Para começar, ou o Brasil é o nome de um país, ou o Brasil fica na América do Sul. Brasil é o nome de um país e fica na América do Sul. Logo, as duas proposições simples aqui são verdadeiras. Isso faz com que a proposição composta, nesse caso, seja falsa. Nosso próximo exemplo, ou a Terra é um planeta, ou água é fogo. A Terra é um planeta e água não é fogo. Então, é verdade que uma dessas alternativas e apenas uma é verdadeira. Logo, a proposição resultante é verdadeira. Nosso último exemplo, ou o Sol é um planeta, ou água é fogo. Sol não é um planeta e água não é fogo. Logo, essa proposição é falsa, porque nenhuma dessas duas proposições simples aqui é verdadeira. Vamos olhar agora a tabela verdade dessa disjunção exclusiva. Dessa vez já temos a tabela preenchida. Aqui temos P, aqui temos Q e aqui temos ou P ou Q. Veja, quando P e Q são verdadeiros, então ou P ou Q é falso. Quando P é verdadeiro e o Q é falso, ou P ou Q é verdadeiro. O mesmo ocorre quando P é falso e Q é verdadeiro. Mas caso os dois sejam falsos, então ou P ou Q é uma proposição falsa. A negação do ou P ou Q é uma coisa bem interessante. Para que a proposição ou P ou Q seja verdadeira, é necessário que um deles seja verdadeiro e o outro seja falso. Logo, essa proposição ela é exatamente o oposto do C e somente C, no qual você tinha que ter aqui. Para que a proposição P, C e somente C fosse verdadeira, ou as duas proposições elementares deveriam ser verdadeiras, ou ambas falsas. Aqui ocorre justo o contrário. Então, a negação do ou P ou Q é exatamente o P, C e somente C, Q. Vamos trazer de volta aqui para o lado o P, C e somente C, Q. A gente lembra que P, C e somente C, Q, quando os dois são verdadeiros, nós temos verdadeiro aqui. Se P é verdadeiro e Q é falso, nós temos falso aqui. Quando o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, também é falso. E quando os dois são falsos, o resultado aqui, aí sim é verdadeiro, porque essas duas proposições são equivalentes. Então, como vocês podem ver, a disjunção exclusiva é a negação da equivalência, e a equivalência é a negação da disjunção exclusiva. Bastante natural, porque no caso da equivalência, você está dizendo que se uma das duas proposições for verdadeira, a outra também vai ser, e se uma for falsa, a outra também vai ser. E no caso da disjunção exclusiva, você está dizendo exatamente o oposto disso, que se uma for verdadeira, a outra será falsa, e se uma for falsa, a outra será verdadeira. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre os assuntos que nós vimos. Nessa primeira questão diz o seguinte: Pedro ir ao mercado é condição necessária para Maria ver a novela e é condição suficiente para João jogar futebol. Por outro lado, Gabriel não escrever um livro é condição necessária e suficiente para Clara casar e é a condição necessária para João jogar futebol.
Clara não casou. Logo, e aí vem as alternativas. Nós já sabemos como devemos proceder para resolver esse tipo de questão. A primeira coisa é anotar as proposições dadas no enunciado e identificá-las com letras. Então, aqui eu tenho as proposições P, Pedro vai ao mercado, M, Maria vê a novela, J, João joga futebol, G, Gabriel escreve um livro e C, Clara casa. Agora vamos anotar aqui do lado, usando a simbologia que a gente aprendeu, as proposições que nos são dadas no enunciado. Então, a primeira proposição diz que Pedro ir ao mercado é condição necessária para Maria ver a novela. Isso significa que se Maria vê a novela é porque Pedro foi ao mercado. Então, essa proposição a gente escreve como M implica P. Veja, se Maria vê a novela, então é porque Pedro foi ao mercado. Pedro ir ao mercado é condição necessária para que Maria veja a novela. Por outro lado, Pedro ir ao mercado, ele diz que também é condição suficiente para João jogar futebol. Bom, se Pedro ir ao mercado é uma condição suficiente para João jogar futebol, significa que, então, se Pedro vai ao mercado, João joga futebol. Pedro ir ao mercado é condição suficiente para que João jogue futebol. Por outro lado, Gabriel não escrever um livro é condição necessária e suficiente para Clara casar. Ou seja, a Clara, ela casa se e somente se o Gabriel não escreve o livro. Gabriel não escrever um livro, ou seja, não G, porque G é Gabriel escrever um livro, é condição necessária e suficiente, ou seja, é equivalente a Clara casar. Não G, C e somente C, C. Mas Gabriel não escrever um livro também é condição necessária para João jogar futebol. Ou seja, se o João joga futebol, é porque o Gabriel não escreveu o livro. É necessário que o Gabriel não escreva o livro para João jogar futebol. Então, eu vou colocar aqui embaixo, João jogar futebol. Se João joga futebol, então é porque o Gabriel não escreveu o livro. Finalmente, o enunciado nos diz que a Clara não casou, ou seja, o enunciado nos dá não ser. Agora nós vamos fazer aquela mesma avaliação que nós fizemos já na videoaula anterior. A gente sabe que não ser tem que ser verdadeiro porque nos foi dado no enunciado. Logo, C é falso. Bom, mas aí eu olho aqui em cima, se C é falso, como isso daqui é uma equivalência, se um lado é falso, o outro lado também tem que ser falso. Ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. Então, isso tudo daqui vai ser falso. Ou seja, Gabriel não escrever um livro é falso, logo, Gabriel escrever um livro é verdadeiro. Bom, agora aqui, então, eu observo que esse lado daqui é falso, como nós acabamos de ver. Mas eu sei que numa implicação, para que essa implicação seja verdadeira, tendo esse lado daqui falso, a única forma é se o lado de cá também for falso. Por quê? Se a condição for verdadeira e aqui o que está implicado for falso, a gente sabe que a proposição não seria verdadeira. Então, J é falso. Em seguida, vamos observar essa outra proposição daqui. Aqui o J é falso, segue a mesma lógica. Segue que pelo mesmo argumento, P tem que ser falso, que é a única forma da condicional ser verdadeira, com a segunda proposição sendo falsa, a primeira também ser falsa. Então, Pedro não vai ao mercado. Então, Pedro não vai ao mercado. Finalmente, nossa última proposição aqui, do lado de cá é falso, e novamente eu sei que isso implica que o lado de cá também é falso, ou seja, Maria não vê a novela. Então, o João escreve o livro,
Mas a Clara não casa, Pedro não vai ao mercado, Maria não vê a novela e João não joga futebol. Vamos ver as alternativas que a gente tem. Maria viu a novela e Pedro não foi ao mercado. Falso. A gente já sabe que a Maria não viu a novela. Se Maria não viu a novela, então Gabriel não escreveu um livro. Maria viu a novela? Não, Maria não viu a novela. Se Maria não viu a novela, esse lado de cá, então essa condição é verdadeira. Então, Gabriel não escreveu um livro. Isso é falso, Gabriel escreveu um livro. Logo, essa proposição composta não é verdadeira. João jogou futebol ou Gabriel não escreveu um livro. Isso é falso, porque o Gabriel escreveu o livro e João não jogou futebol. Pedro foi ao mercado e João não jogou futebol. É falso porque o Pedro não foi ao mercado. Pedro não foi ao mercado e Gabriel escreveu um livro. Essa daqui é a única alternativa correta. Questões desse tipo são bem usuais em provas e concursos, como eu já disse para vocês. Agora vamos resolver uma outra questão cujas proposições envolvem afirmações matemáticas. Aqui, essa questão ela caiu numa AD. Foi a questão da AD1, eu acho que de 2011, 1. Ela valia 2,5 pontos porque tinha 5 itens, mas eu aqui só vou resolver 3 agora com vocês, tá bem? Em cada item abaixo são dadas uma proposição P e uma proposição Q. Você deve marcar a alternativa que melhor expressa a relação entre essas proposições. Basta enviar a letra, apenas uma letra deve ser marcada em cada item. Então vamos observar aqui essas proposições. No item 1, a proposição P diz que para todo x pertencente a C, x é maior do que 20. C é um conjunto que a gente desconhece, mas a proposição P nos diz que todo número de C é maior do que 20. E a proposição Q diz que 2 pertence a C. Então, se P é verdadeira, se é verdade que para todo x pertencente a C, x é maior do que 20, com certeza a proposição Q é falsa. Porque se todo número de C é maior do que 20, 2 não pode pertencer a C. Então, eu sei que P implica não Q. Agora, pode ser que a resposta correta seja essa daqui, ou pode ser que seja essa daqui. Para verificar qual das duas é a que melhor expressa, o que eu tenho que observar é se vale a volta ou se não vale a volta. Será que é verdade que se Q for falso, P com certeza é verdadeiro? Vamos ver. Se Q é falso, significa que 2 não pertence a C. Sabendo que 2 não pertence a C, eu posso dizer se é verdadeiro ou falso que para todo x pertencente a C, x é maior do que 20? Não. Eu não tenho como garantir isso. Pode ser que o 2 não pertença a C, mas o 3 pertença a C. Então, eu não posso afirmar que a proposição 2 não pertence a C implica a proposição P. Implica que todo elemento de C seja maior do que 20. Logo, eu não sei se vale a volta. Então, a proposição que melhor expressa a relação entre P e Q é P implica não Q. Vamos para o número 2. A proposição P continua sendo a mesma. Todo elemento de C é maior do que 20. E a proposição Q diz que 40 pertence a C. Sabendo que todo elemento de C é maior do que 20, eu posso garantir que 40 está em C? Não, não tem como garantir isso. Pode ser que o C tenha apenas o número 30. Todo elemento de C é maior do que 20. Eu não sei quem é o conjunto C. Sabendo apenas que todo elemento de C é maior do que 20, eu não posso garantir que 40 está em C. E sabendo que 40 está em C, sem saber mais nada de C, sabendo apenas que 40 está em C, eu posso garantir que P é verdadeira, que todo elemento de C é maior do que 20? Também não posso garantir isso. Pode ser que o 40 esteja em C e que o 10 também pertença a C. Então, eu não tenho nem P implicando Q, nem Q implicando P. Então, vocês vão observar que nenhuma dessas alternativas aqui se adequa para relacionar as proposições P e Q. Logo, a opção correta é nenhuma das anteriores.
Agora, aqui no item 3, novamente a proposição P é a mesma. Para todo x pertencente a C, x é maior do que 20. E a proposição Q é 5 não pertence a C. Se eu sei que P é verdade, eu posso ter certeza de que Q é verdade? Posso, porque se todo elemento é maior do que 20, então 5 não pertence a C. Então, essa alternativa aqui parece boa. P implica Q. Se P, então Q. Agora, vamos ver se vale a volta, né? Porque pode ser que essa alternativa E também sirva, seja mais adequada. Para saber se é esse o caso, nós temos que verificar se vale a volta. Ou seja, se, supondo que você tenha certeza de que a Q é verdadeira, isso garante para você que a P é verdadeira? Se você sabe que 5 não pertence a C, você tem como saber se todos os elementos de C são maiores do que 20? Não, você não tem como saber. Você não sabe, por exemplo, se o 6 está ou não em C. Sabe apenas que 5 não pertence a C. Logo, não vale a volta. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Com essa questão, nós encerramos essa nossa videoaula. Estudem os EPs, respondam aos questionários. Poucos alunos estão respondendo aos questionários. É muito importante que vocês não deixem de realizar essas atividades. Bons estudos e até a próxima!